Oi, meus amigos. Nós estávamos falando agora sobre uma outra coisa, uma continuidade. Nós falamos de como o homem, os grupos humanos, tiveram um avanço enorme com o domínio do fogo, não foi? Lá eles começaram a ficar mais juntinhos, largaram, tiveram necessidade de criar vasilhames, porque agora eles cozinhavam a carne, cozinhavam as verduras, as raízes, as sementes. Eles pararam de ser nômades e começaram a se agrupar mais e criaram casas. E depois eles começaram a dividir as tarefas também, porque já tinham mais pessoas morando juntas. Então os homens cuidavam da caça, da pesca, da guerra, da proteção da tribo. As mulheres ficavam cozinhando, fazendo cerâmicas, na agricultura, criando os filhos. Já tinha essas coisas. E depois cresceu, já que estavam juntos, a tecnologia começou a aumentar, as pessoas começaram a se especializar. Por exemplo, quem era muito bom em construir casas, ficava construindo casas enquanto outros iam para a pesca e para a caça. Depois outros ficavam fazendo a fusão de metais que eles descobriram e faziam ferramentas. A arquitetura ficou mais evoluída, a roda foi inventada e deu um acréscimo muito grande à evolução do homem. Até hoje, a roda é essencial em tudo, não é? Assim como o fogo, assim como a fusão dos metais, assim como o alimento, a roda também é muito importante. E essa transformação toda criou uma paisagem, foi alterando as paisagens naturais, as casas com pedras, com areia, as ferramentas, tudo isso foi alterando as paisagens naturais. Porque as pessoas tiravam as pedras de um lugar para fazer as casas de outro, cortavam as árvores, faziam um monte de transformações naturais. E aí a gente vai pensar como que foram, por exemplo, as cidades, com as pessoas morando juntas e fazendo tantas coisas. Nós temos o exemplo de uma cidade que foi a mais antiga da civilização. Olha, Jericó. Jericó, ela tem mais ou menos 10 mil anos. Olhem bem como que era a cidade. A antiga Jericó. Então, dentro desses muros, que foi a primeira vez que se construíram muralhas de proteção, as pessoas ficavam dentro daqueles muros. A parte mais pobre ficava entre o muro interior e o muro exterior. E a parte rica da cidade, porque lá em Jericó, eles começaram a começaram a fazer o comércio, e ela era perto do Rio Jordão. Eles desenvolveram a agricultura muito bem desenvolvida, fizeram o uso da água canalizada. Eles tiveram que armazenar os grãos porque a produção foi muito grande, começaram a produzir muito. Tiveram trocas comerciais por conta do excesso de produção. A arquitetura em barro e pedra, a irrigação, a construção das muralhas para proteção, tudo isso foi novidade naquela época. E aí a gente pensa então, como que é aqui na nossa terra? Como é que foi na nossa região o desenvolvimento dos primeiros humanos que buscavam, primeiro de tudo, o litoral e os rios? Nessa busca pelo litoral e os rios, eles também ficavam como os primeiros homens de todos os grupos. Todos querem ter abundância de caça, de pesca e de água, que é o recurso humano mais necessário. Aqui na nossa região, os grupos dos sambaquis foram o mais antigo, há mais de 5 mil anos atrás. Eles também buscavam o litoral brasileiro e eles também buscavam as grandes baías, porque nas baías existe a água salgada e a água do mar.
Eles caçavam e coletavam, eles faziam tudo com muito rudimentar. Eles viviam da caça e da pesca no mar e nos rios, e também de pequenos animais. Mas era mais na praia onde eles se alimentavam, de conchas, de mariscos e tudo. E aí eles também fizeram instrumentos, ferramentas, enfeites com pedra polida, ossos, cestos. Olha aqui, gente, eles faziam um grande amontoado de resíduos de conchas e animais que eles comiam. Eles ficavam em cima daqueles animais e comiam. E olha, eles cozinhavam e viviam em cima daqueles montes. Olha aqui, como que era. Olha essa ilustração que interessante. Os sambaquis comendo os mariscos e eles ajuntavam tudo nos grandes montes, que são os sambaquis de verdade. Sambaqui quer dizer um amontoado de conchas e resíduos olha aqui, de peixes, crustáceos, ossos. Esse aqui é um grande sambaqui. Olha, um grande sambaqui. Hoje em dia a gente encontra sambaquis de 25 metros de altura. Entender? Olha aqui os sambaquis. Então, a gente vê que os sambaquis, eles também faziam outras coisas, mas o máximo que eles mexeram com a agricultura foi um cultivo pequeno de mandioca. E lá naquela região do litoral brasileiro, que eles usavam fazer a sua morada. E lá eles comiam, se alimentavam e eles também pescavam animais grandes do mar, o que indica que eles também andaram usando a canoa para poder pescar em alto mar ou em uma praia mais longe do que, numa região do mar mais longe do que a praia. Também temos os povos antigos, os marajoaras, que são significativos aqui na nossa região. Os marajoaras são naturais da ilha de Marajó, no Pará. E se chama Marajó por conta da população de marajoaras que tinha lá. Esses eram mais refinados, eles sabiam uma agricultura mais elaborada, eles faziam uma cestaria, quer dizer, eles faziam cestos de muita qualidade. E a cerâmica também tinha muita qualidade. A argila que eles buscavam era especial, era melhorada, eles punham ossos triturados, eles punham metais triturados, eles faziam muita mistura com a argila para ela ser bem resistente na hora da fornada, da queimada. E também faziam vasos decorativos. Olhe bem, aqui é um dos vasos decorativos dos marajoaras. Olhe bem como eles são bonitos. Até hoje, a população da ilha de Marajó trabalha os efeitos geométricos da sua história. Esse aqui é uma escultura, um vaso decorativo, olha, em alto relevo. Olha aqui agora deixa eu mostrar para vocês um vaso bonito da cerâmica marajoara. Olhe bem, os efeitos decorativos. Tá vendo? Então, gente, nós temos que dar muito valor para os sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos é onde estão preservadas as evidências de atividade do passado histórico. Então, olhe bem, a gente vê uma região onde tem um monte de coisinhas, de cacos de cerâmica, de pedacinhos de ossos, de muitas coisas que as pessoas que moravam lá historicamente foram deixando. Então, olhe bem, nos sambaquis a gente via
aquela montanha de restos de animais marinhos, de conchas, de todo tipo de alimento que eles comiam, eles iam jogando, fazendo aquele monte. O importante para eles era ficar longe do mar, mas perto também. Então eles ficavam numa altura considerável para poder se proteger das grandes ondas, das ressacas e tal. Mas eles ficavam por ali porque eles se alimentavam da coleta, da busca, e eles eram um grupo bem rudimentar, mais coletores do que plantadores, né? A agricultura deles era mais ainda rudimentar, porque era só mandioca. E assim a gente vai se organizando nessa caminhada do homem pela nossa região. Então, olha o que a gente aprendeu hoje, que a roda foi um instrumento de muita importância para a nossa evolução, para a evolução do homem. Que a necessidade, com o fogo, que a necessidade dos vasilhames fez a gente desenvolver a cerâmica. E isso tudo levou a gente a se ajuntar em grupos maiores. E o sedentarismo, que é viver assentado no solo, numa região, fez a gente evoluir, dividir as tarefas, fez a gente inventar coisas como a fusão dos metais, novas ferramentas, novos enfeites. E isso tudo ocasionou a transformação de paisagens naturais. Então vamos ver, continuando da próxima vez, tá bom? Um beijo!